Hoje, vamos mergulhar fundo na arquitetura da mudança, naquela base biológica que prova, de uma vez por todas, que a transformação pessoal não é só uma possibilidade, um conceito abstrato, mas sim um mecanismo físico, tangível, que acontece dentro do cérebro. Essa é a ciência da neuroplasticidade. Sabe aquela sensação de imutabilidade, que às vezes assombra a nossa condição? A ideia de que, em algum momento, a gente se torna uma versão finalizada de nós mesmos. E por muito tempo, a ciência convencional, ela concordava com isso. O dogma era que, depois dos 25 anos, o cérebro era uma estrutura fixa. Ponto final. Acontece que essa crença estava fundamentalmente incorreta. E a descoberta que derrubou esse pilar da neurociência não foi algo pequeno. Foi uma revolução. Ela redefiniu a nossa compreensão sobre aprendizado, sobre recuperação de lesões e sobre o próprio potencial humano. O cérebro, afinal, não é rocha, ele é argila. Para a gente conseguir entender o mecanismo físico da mudança, vamos usar uma analogia central que é muito poderosa. A mente não é como um computador. Pense nela como uma paisagem, um terreno vasto a ser explorado. Imagina só, a mente é uma selva densa, virgem. No início, não tem caminho nenhum, só uma mata fechada de potencial. E aí, tenta aprender uma nova habilidade ou adotar um comportamento diferente, é como dar os primeiros passos nessa mata. Exige um esforço consciente, brutal, a cada passo. E isso gera uma inundação de neurotransmissores, como a acetilcolina para marcar o foco e a noradrenalina para sinalizar a urgência. É um processo lento, exaustivo e, vamos ser sinceros, doloroso. É que os nossos hábitos antigos, eles são como rodovias de 6 pistas. Largas, bem pavimentadas, o tráfego de informações ali flui sem esforço nenhum, é tudo automático. Já o novo hábito, ele é uma trilha que precisa ser aberta no facão. A diferença fundamental aqui está no custo de energia. As rodovias antigas são metabolicamente baratas. A selva, por outro lado, a selva é extremamente cara. E o cérebro é, acima de qualquer coisa, um órgão obcecado por conservar energia. E essa resistência que a gente sente não é uma falha de caráter, não é preguiça. É um princípio biológico fundamental. Vamos analisar a fundo o porquê desse custo metabólico ser o grande obstáculo para a mudança. A base de tudo, a fundação da plasticidade cerebral, está num princípio conhecido como a regra de Hebb. O entendimento disso foi muito aprofundado pelo trabalho de Eric Kandel, um laureado com o Nobel. A regra é simples e elegante. Quando um grupo de neurônios é ativado repetidamente em conjunto, a conexão sináptica entre eles, ou seja, aquele espaço onde a comunicação acontece, se fortalece. Fisicamente, a comunicação ali fica mais eficiente. Voltando para nossa selva. O primeiro disparo neuronal é só o ato de pisotear o mato. Isso cria um esboço de caminho, uma trilha de terra bem frágil. Se essa trilha não for usada de novo e logo, a vegetação cresce por cima e apaga o caminho. A conexão sináptica enfraquece e eventualmente desaparece. É por isso que a primeira tentativa é sempre a mais difícil de todas. E agora, o obstáculo central, o cérebro, que representa só uns 2% do peso do corpo, consome 20%. 20% de toda a energia do corpo quando está em repouso. É um órgão metabolicamente voraz. E forjar novas conexões, abrir esses novos caminhos, exige um pico massivo nesse consumo de energia. Pesquisas de instituições de peso, como o Instituto Max Planck, demonstram que o cérebro tem um mecanismo intrínseco de conservação de energia. Ele sempre vai favorecer a rodovia neural que já existe, mesmo que ela leve a um hábito destrutivo. Por quê? Porque é eficiente, é barato. A resistência à mudança que sentimos é a resistência do cérebro em pagar essa conta de energia altíssima. Então, como é que se supera essa barreira metabólica? Como a gente transforma essa trilha de terra frágil numa estrutura permanente eficiente? A resposta está num processo biológico fascinante de isolamento. O trabalho pioneiro de Michael Merzenich foi absolutamente crucial aqui. O processo se chama mielinização. Células especializadas do cérebro envolvem um axônio do neurônio, que é tipo o fio condutor, com uma camada de gordura chamada mielina. Essa camada funciona exatamente como o isolamento de um cabo elétrico. Ela impede que o sinal se dissipe e força ele a saltar, o que aumenta a velocidade da transmissão em até 100 vezes. A mielina é o asfalto. É ela que transforma uma trilha de terra lenta e cara numa rodovia de altíssima velocidade, eficiente e automática. E o gatilho para começar essa pavimentação é um só: repetição focada. Cada vez que aquele circuito neural é ativado de novo e de novo, mais uma camada de mielina é depositada. A diferença é profunda.
Um caminho que não é mielinizado exige esforço consciente a cada vez que é usado. O sinal é lento e a estrutura se degrada muito rápido sem a repetição. Já uma rodovia mielinizada, isso representa a maestria. A ação se torna automática, rápida, sem esforço consciente nenhum, e a estrutura se torna parte permanente da arquitetura do cérebro. Mas atenção, existe um detalhe crucial muito destacado nos protocolos de Andrew Huberman, lá de Stanford. A neuroplasticidade em adultos tem 2 gatilhos que são essenciais. O primeiro é o foco intenso e a prática deliberada durante o dia, quando estamos acordados. Isso sinaliza para o cérebro, ei, esse circuito aqui é importante. O segundo gatilho, e que é igualmente vital, é o descanso profundo. A pavimentação, a aplicação física da mielina, isso acontece predominantemente durante o sono de ondas lentas. Ou seja, foco de dia, reconstrução à noite. Um não funciona sem o outro. Entender esses mecanismos tira a gente da posição de vítima dos nossos hábitos e nos coloca na posição de arquiteto da nossa própria estrutura neural. O poder é real, mas ele exige que a gente conheça as regras do jogo. Algumas conclusões finais, então. Como a pesquisadora Lara Boyd mostra, a velocidade da plasticidade varia muito de pessoa para pessoa. O tempo de pavimentação é individual. O trabalho de Carol Dweck demonstra que a própria crença na capacidade de mudar já é um fator que acelera o processo. E, um ponto crucial, este é um mecanismo neutro. A mielinização pavimenta rodovias para maus hábitos com a mesmíssima eficiência que faz para os bons. A única ferramenta que importa nesse processo todo, a única que comanda a biologia, é a consistência. A implicação mais profunda disso tudo é que a identidade de alguém não é uma estrutura fixa, definida por caminhos neurais antigos. O passado é apenas uma estrada muito bem percorrida, mas não é o único destino possível. A cada dia, com cada ato de foco deliberado, uma escolha é feita. Ou se reforça uma velha rodovia, ou se investe a caríssima energia metabólica para começar a abrir um novo caminho. A pergunta final, então, não é sobre quem fomos, mas sim sobre qual estrada será pavimentada a partir de agora. E aí, parou para pensar nisso? A biologia molecular mostra que a plasticidade sináptica é, na verdade, uma baita obra de engenharia. Lá no nível das sinapses, a entrada de cálcio é o sinal definitivo para que a regra de Hebb aconteça, transformando impulsos elétricos em conexões físicas permanentes. O pessoal do Instituto Max Planck já documentou que esse isolamento, a mielinização, atinge o pico de reconstrução durante o sono profundo. É nesse momento, no silêncio do descanso, que a arquitetura do seu cérebro é redesenhada. Tudo isso é a continuação direta do que a gente viu no vídeo passado sobre a química dos neurotransmissores. Sem o combustível, a estrada não é pavimentada. Esse episódio é a base da nossa playlist estratégica, então se você caiu aqui agora, volta e assiste em ordem para não deixar nenhum buraco no aprendizado. No próximo vídeo, vamos abrir a caixa da biologia do hábito. Se esse papo fez sentido para você, já sabe, deixa o like e se inscreve. Conhecimento só vira poder quando você aplica. Resumindo, é isso.